Fala galera, por aqui professor Marcos Enes, o monstrão da química, e no vídeo de hoje, o fora que virou questão. Ficou curioso? Se liga aí que eu vou mostrar pra você. No Instagram de um amigo meu, o Ives Urquiza, lá no Física Total, pra quem não segue, vale muito a pena, o cara é brabo na física, hein? Então, no Instagram do meu amigo Ives Urquiza, saiu uma tirinha, onde uma pessoa perguntava pra outra, eu vou ler a tirinha aqui pra vocês na íntegra, ó. O cara fala assim, ó: oi, me diz uma coisa, qual é a sua cor favorita? Ai, que pergunta mais besta, seja mais inteligente, me faça uma pergunta mais interessante, carinha marota. Quantos mols de bicarbonato de sódio? Que pergunta é isso, cara? Quantos mols de bicarbonato de sódio são necessários para neutralizar 1 ml de ácido sulfúrico na CNTP? Minha cor favorita é rosa. Eu acho tipo... Bom, vamos voltar para a realidade. Então é o seguinte, gente, uma pessoa manda a cor favorita, né? Pergunta qual é a cor favorita, a outra manda logo um bicarbonato na lata. Só que peraí, será que essa pergunta tá completa? Será que não faltam dados? Será que realmente tem como resolver? Tem como solucionar esse caso aí? Então se liga que eu vou resolver isso agora junto com você. Claro, a gente vai precisar estabelecer algumas condições e a gente cai dentro da questão. Bora! Vamos lá, galera. Primeira hipótese de trabalho aqui que a gente vai adotar vai ser trabalhar com ácido sulfúrico como se ele assumisse o comportamento de gás ideal, beleza? Eu assumi essa primeira hipótese. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, você tem que calcular o número de mols de ácido sulfúrico que você tem naquele volume de 1 ml, beleza? Bom, e aí assumindo 1 mol desse ácido sulfúrico, se colocado na CNTP, vai ocupar um volume de 22,4 litros, beleza? Bom, então qual é o número de mols contido em 1 mililitro? Tudo bem? Bom, então o que você vai fazer? Vai resolver essa regra de 3, vai dar 22,4, aqui vai passar dividindo 1 sobre 22,4. Então 1 sobre 22,4, eu já havia feito essa conta aqui antes, deixa eu pegar a caneta azul aqui. 1 sobre 22,4 vai dar algo aproximadamente igual a 0,045, beleza? 0,045. Se liga, hein? Cuidado! Mol para litro, X para mililitro. Se liga, hein, fera? Aqui é o mili, esse Mzinho do mili significa o quê? 10 elevado a menos 3, tudo bem? Então eu vou deixar esse mili aqui na frente do 0,045. E aí vou ter o milimol de H2SO4. Então 0,045 milimols. Poxa, monstrão, eu quero passar isso aí para número de mols. Galera, esse mili na frente, como eu já disse aqui em cima, significa 10 a menos 3. Então apenas vou aparecer com esse 10 a menos 3 aqui. Então 0,045 vai virar 0,045 vezes 10 a menos 3 mol de H2SO4. Beleza? Bom, aqui para jogar esse 0,045 para notação científica, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que andar quantas casas aqui para a direita? Eu tenho que andar 1, 2, para deixar um número entre 1 e 9,9. Então 4,5 vezes 10 a menos, e aí? Vezes 10 a menos quanto? Repara, a vírgula vai andar para direita, certo? Então se a vírgula anda para a direita, o expoente diminui. Acertou, miserável. Então diminui. Então eu ando, aqui ó, 1, 2 casas decimais para a direita, então vou diminuir aqui em 2 unidades. Menos 3 menos 2 dá menos 5. Então nosso resultado final aqui dá 4,5 vezes 10 a menos 5 mols de H2SO4. Tá aí, ó, 4,5 vezes 10 a menos 2 mols de ácido sulfúrico. Beleza? Bom, tá aí a resposta no primeiro momento. Caraca, esse H ficou esquisito. Aí H2. Aí, tinha dado uma bugada aqui. Beleza. 4,5 vezes 10 a menos 5 mols de ácido sulfúrico. Então essa é a quantidade de ácido sulfúrico que você tem em 1 mililitro. Agora a nossa pergunta é, qual a quantidade de bicarbonato de sódio que vai neutralizar isso aqui? Beleza? Bora lá. Aí a gente já parte para a reação de neutralização. Oh, magia, já estava pronta aqui, que lindo. Eu só queria chamar a atenção para você para o balanceamento. Não se esqueça de balancear as equações. Lembra? Balanceamento por tentativa.
a técnica mais utilizada, a regra do macho, você começa pelos metais, depois vai para os ametais e por último deixa o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Tranquilo? Vamos lá. Então o que a gente precisa aqui, na verdade, é tirar daqui qual é a proporção estequiométrica que a gente vai usar no trabalho. E aí, qual é a proporção? A proporção que eu quero achar é a proporção entre ácido sulfúrico e bicarbonato de sódio. Bom, vamos lá. Proporção entre ácido sulfúrico e bicarbonato. Eu sei que a cada 1 mol, isso é a equação química que está te falando, a cada 1 mol de ácido sulfúrico, você tem 2 mols de bicarbonato de sódio. Então, se eu quero neutralizar 1 mol desse cara aqui, eu preciso de 2 desse. Beleza, então a proporção é a cada 1 mol de H2SO4, você vai determinar aqui que a quantidade de 2 mols de NaHCO3. Bom, como a pergunta foi qual é o número de mols de bicarbonato para neutralizar o ácido sulfúrico contido em 1 mililitro, eu já sei quanto eu tenho de ácido sulfúrico em 1 mililitro, está aqui em cima, então eu vou usar o ácido sulfúrico em mol e o bicarbonato também em mol. Está aqui a proporção. E agora o que você vai fazer? Vai pegar essa proporção e vai reescrevê-la nas unidades adequadas. Aonde? Olha lá, acompanha a seta lá em cima. Ahá! A estequiometria. Nossa proporção, galera, já está fixada lá embaixo. Então, eu vou apenas reescrevê-la nas unidades adequadas. Bom, 1 mol de ácido sulfúrico em mol, não preciso reescrever, né? Já está em mol. 1 mol de H2SO4 é neutralizado por 2 mols de bicarbonato de sódio. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Chegou. 2 mols de NaHCO3. Beleza? Então, o que a gente quer saber? Qual vai ser o número de mols de bicarbonato, X embaixo do bicarbonato, suficiente para neutralizar aquele ácido sulfúrico contido em 1 mililitro? Era de quanto? 4,5 vezes 10 a menos 5. A gente já achou isso. Então, 4,5 vezes 10 a menos 5 mols de H2SO4. Beleza? Então, qual é a quantidade de bicarbonato de sódio que vai neutralizar essa quantidade de ácido sulfúrico? E eu tenho plena certeza de que você, ó filhote maravilhoso, já percebeu que daqui para cá a gente dobrou, certo? A proporção dobrou. Então, se é de 1 para 2, aqui vai continuar sendo de 1 para 2. Então, daqui para cá eu também vou multiplicar por 2. Bom, 4,5 vezes 10 a menos 5 vezes 2 vai dar 9 vezes 10 a menos 5. Então, nosso resultado final é igual a 9 vezes 10 a menos 5 mols de NaHCO3. Pronto. Fechou. Tudo bem? Então, essa é a quantidade de bicarbonato de sódio se a gente quiser neutralizar 1 mililitro de ácido sulfúrico na CNTP. Mas o lance é o seguinte, filho, eu não curto muito essa resolução aqui não, porque tratar o ácido sulfúrico como um gás, tudo isso me soa muito estranho, beleza? Eu resolvi só porque essa foi a condição imposta aí pela tirinha, tranquilo? Então vou dar um espação para você tirar seu print, o raciocínio, mesmo não sendo aqui o melhor, é válido também, printa aí. E agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou mostrar um segundo raciocínio para você que eu acho melhor, beleza? Bora lá, partiu! Bora, galera, segunda hipótese então, hein? Partiu. Nessa segunda hipótese eu vou trabalhar da seguinte maneira. Cara, eu acho um tanto quanto louco você trabalhar na CNTP com ácido sulfúrico, por quê? Bom, primeiro, o ponto de fusão do ácido sulfúrico, se você for dar uma pesquisada aí, o valor do ponto de fusão dele é 10,38 graus centígrados. Então, se a gente estiver trabalhando na CNTP, cara, se liga, CNTP são as condições normais de temperatura e pressão. A temperatura vale 0 graus centígrados, né, ou 273 Kelvin, e a pressão vale 1 atmosfera. Então, pô, peraí, se eu tiver a 0 graus centígrados e o ponto de fusão desse cara é só a 10, pô, então ele não sofreu fusão ainda, então o ácido sulfúrico está sólido, sacou? Então não faz sentido você querer que o ácido sulfúrico adquira comportamento de gás ideal na CNTP, tudo bem? Se ele está em fase sólida, então não faz sentido esse primeiro raciocínio. Eu dei uma forçada e a gente resolveu do primeiro jeito só para seguir a tirinha à risca. Então, agora eu vou trabalhar com vocês com essas informações aqui, ó. Então, vou esquecer as CNTP, sai fora a CNTP. Ponto de fusão do ácido sulfúrico, 10,38. E a densidade, você pode procurar aí, ó, a densidade padrão do ácido sulfúrico, 1,84 gramas por centímetro cúbico. Eu tenho certeza que você se lembra, e se não se lembra, vai se lembrar agora, que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro.
Tudo bem? Beleza? Botei aqui 1 centímetro cúbico, 1 mililitro. Bom, beleza. E aí, com base nisso, a gente cai dentro da resolução. Então, ó, a primeira coisa que eu preciso saber é qual é a massa de ácido sulfúrico que eu vou ter em 1 mililitro da solução. Agora eu vou trabalhar com massa para descobrir o número de mols de bicarbonato, hein? Depois eu vou descobrir o número de mols de ácido sulfúrico e aí no final eu chego no número de mols de bicarbonato. Então vamos lá, vamos determinar a massa de ácido sulfúrico que você tem em 1 mililitro da solução. Isso aí, a densidade já dá para você. A gente está quantificando o ácido sulfúrico. Estamos vendo a quantidade de ácido sulfúrico que tem aqui. Então, a própria densidade do H2SO4 já diz isso para você. Eu tenho 1,84 gramas de ácido sulfúrico em 1 mililitro de ácido sulfúrico. Então, de cara, como a gente já está trabalhando com o volume de 1 mililitro, eu já sei que o quantitativo, a quantidade de ácido sulfúrico é igual a 1,84. Então, a massa de H2SO4 é igual a 1,84 gramas desse cara, de H2SO4. E aí, eu poderia muito bem fazer um trabalho de massa com o número de mols direto na estequiometria, mas eu preferi adicionar mais um passo aqui para a gente trabalhar mol para mol, tudo bem? Eu poderia muito bem ter feito um trabalho direto já com massa para número de mols, beleza? Daqui a pouco eu mostro esse raciocínio no finalzinho para você aqui. Bom, vou até abrir aqui um espacinho, aqui ó, vou botar aqui ó, OBS. Isso aqui eu bolei agora, em ao vivaço, hein? Massa versus número de mols. Beleza? Bom, então seguindo ainda esse raciocínio. Então eu vou calcular o número de mols de ácido sulfúrico. Eu sei que 98 gramas de ácido sulfúrico, ué Marquinhos, por que 98 gramas? É a massa molar do ácido sulfúrico. 1 do hidrogênio, 32 do enxofre, 16 de cada oxigênio. Aí 16 vezes 4 dá 64, mais 32 dá 96, mais 2 dos hidrogênios vai dar 98 gramas por mol, beleza? Então, 98 gramas de ácido sulfúrico são suficientes para 1 mol de H2SO4. Então, 1 mol de ácido sulfúrico tem essa quantidade em massa. E aí eu quero saber qual é o número de mols relativo a 1,84 gramas de H2SO4, beleza? Então, o número de mols aqui, eu já fiz essa conta, vai dar aproximadamente 0,019 mols de ácido sulfúrico, beleza? Ou se você fosse passar para a potência de 10, aqui ó, 1, 2 casas decimais, 1,9 vezes 10 a menos 2. Tranquilo? 0,019 mols de ácido sulfúrico. E aí, seguindo esse raciocínio com o número de mols, a gente parte para a estequiometria. A proporção estequiométrica, eu já escrevi aqui a equação, né? Ela se mantém de 1 para 2, beleza? Só que agora a gente não está mais trabalhando na CNTP. Foi a única coisa que mudou, beleza? Bom, já descobri o número de mols, agora é só cair dentro da estequiometria. Eu sei que a cada 1 mol de ácido sulfúrico, eu preciso de 2 mols de NaHCO3 para neutralizar. A proporção aqui é de 1 para 2, certo? 2 mols de NaHCO3. Então, quantos mols de ácido sulfúrico a gente tem? A gente acabou de determinar, 0,019. Bom, então, 0,019 mols de H2SO4 para X de bicarbonato. Pronto, acabou. Você sabe que a proporção aqui é de 1 para 2, multipliquei por 2 daqui para cá, vou multiplicar por 2 daqui para cá também. Então, X é igual a 0,038 mols de bicarbonato. Pronto. 0,038 mols de bicarbonato. Aí você me pergunta, poxa, monstrão, mas como é que eu poderia ter feito direto de massa para número de mols? Fera, olha só, eu vou deixar você tirar um print primeiro, vai lá. Printa, deixa eu tirar o fio aqui, sai fio. Vamos lá, printa aí Aí foi. Printou? Beleza. Bom, como é que seria esse outro raciocínio alternativo? Cara, o primeiro raciocínio teria que ter rolado para você descobrir qual a quantidade de ácido sulfúrico em massa que você tem em 1 mililitro dessa solução, ou desse ácido sulfúrico puro, enfim, desse composto que a gente está trabalhando. Beleza. Então, o lance tá aí, massa por número de mols. Como é que a gente trabalharia essa proporção?
Galera, é só fazer a relação direta. A proporção ela não vai mudar. Ela vai continuar sendo a cada 1 mol de ácido sulfúrico, 2 mols de bicarbonato de sódio. Porém, o que você vai fazer? 1 mol de ácido sulfúrico você vai colocar em massa e 2 mols de bicarbonato em número de mols. Nada vai mudar aqui para o bicarbonato. Então, tá fechada a proporção. O que você faz na estéquio? Você vai relacionar as grandezas nas unidades adequadas. Então, 1 mol de ácido sulfúrico em massa, 98 gramas de H2SO4, são suficientes para 2 mols de bicarbonato, 2 mols de NaHCO3. Então, qual vai ser o número de mols de bicarbonato que vai ser necessário para neutralizar aquela quantidade de ácido sulfúrico que você descobriu no início comigo? 1,84 gramas de ácido sulfúrico. Olha que mole, GG. Então, fazendo as contas aqui, você com certeza... Ah, mas aqui achei um resultado diferente. Achou um resultado diferente, fez alguma besteira aí no meio do caminho, porque você tem que achar o mesmo resultado. Aproximado, né? 0,038 mols de NaHCO3. Você vai achar exatamente o mesmo resultado pelo outro raciocínio. Estequiometria, gente, dificilmente uma questão de estéquio tem apenas um raciocínio para você resolver. Geralmente eu tenho 2, 3, às vezes até 4 caminhos diferentes para você poder chegar ao final de uma questão de estequiometria. Beleza? Espaço para você tirar seu print aí de novo. Vamos lá, sai caneta. Vamos lá, tira seu print. Printou? Beleza? Galera, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso é muito importante para a gente continuar com o crescimento do canal e ajudando as pessoas cada vez mais a entender um pouquinho mais de química, um heart aqui para vocês. Valeu, até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu!